Bom dia, senhores! Como é que estão? Tudo bem? Voltamos mais uma vez aqui com uma aula nova, com conteúdo novo para vocês. Espero que muito interessante. Espero que vocês aproveitem, tá? Eu sei que o momento agora, onde pelo menos onde eu estou gravando o vídeo, que é no meio da pandemia, a coisa não está muito legal, mas vai melhorar, tá? Bom, e o estudo, o aprendizado, o conhecimento, ele é uma coisa que ninguém consegue tirar da gente, tá? Então, acho que, independente de qualquer coisa, você tem que estudar, não só para passar numa prova, não só para ir no vestibular, mas porque o estudo é uma das poucas coisas que ninguém consegue retirar de você. E, especialmente nessa aula de hoje, eu vou tratar de um tema que ele é exemplar disso que eu estou falando, tá? Porque ele vai falar exatamente da formação do nosso país. Ele vai tratar sobre questões de origem para a gente. E aí, a gente, o brasileiro, de uma forma geral, costuma olhar muito mal para essas questões, tá? Mas vamos lá, do que você está falando, professor? Que tema é esse que você quer tratar com a gente que pode ser tão importante? E mais legal, às vezes nem parece tão importante. Tá? Do que eu vou falar com vocês hoje? Eu vou falar com vocês sobre a vinda da família real para o Brasil. E aí, nós podemos, existem várias formas que nós falamos. Tá? Tem gente que fala a chegada da família real no Brasil, a vinda da família real para o Brasil. Tem outras pessoas que optam por fuga da família real. Normalmente, todas as vezes que esse tema é abordado pela cultura geral, pela televisão, por filmes, por histórias em quadrinho, normalmente é de uma forma muito jocosa, é meio que tirando o sarro, como se a família real, o empreendimento que a família real portuguesa se dedicou em 1808 para chegar aqui no Brasil fosse algo digno de vergonha, fosse coisa de gente que não tivesse outra oportunidade, não tivesse outra perspectiva. E não é bem por aí. Isso é uma coisa que eu gostaria que os senhores começassem a pensar. Deveríamos começar a fazer menos juízo de valor histórico. Tá? O que é isso? Juízo de valores é certo, errado, é bom, é ruim, é mal. Isso nem sempre cabe à história. Por quê? Igual vocês agora, vocês não conseguem ter uma visão de tudo que está acontecendo no mundo. Vocês não conseguem perceber exatamente que qual é a consequência geral das atitudes que vocês estão tomando. A mesma coisa lá em 1500, 1600, 1700, 1800. Tá? Ninguém nunca tem consciência plena de todos os resultados das suas ações. Tá? As pessoas resolvem os problemas que elas têm conforme elas vão tendo os problemas baseado nas informações que ela tem. Hoje é muito fácil para a gente julgar, nossa, como o Colombo era um imbecil, achou que tinha chegado nas Índias. Muito fácil. A gente tem informação, a gente tem GPS, a gente tem satélite, a gente tem mapa do mundo inteiro. Tá? E a vinda da família real é a mesma coisa. Nós temos um hábito, principalmente arraigado no Brasil após a década de 70, de tentar tirar sarro de tudo da história. Tem umas partes da história brasileira, tá, eu sei, é legal a gente tirar um sarrinho. É muita bobeira às vezes, mas nem tudo é por aí, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar tratar esse tema com um pouquinho de seriedade, tá? Não muita, mas com um pouquinho de seriedade, tentar entender a lógica do que levou à construção disso. Maravilha? Bom, quando eu falo de família real portuguesa, de quem que eu estou falando? A família real portuguesa, ela era formada, tá, por um grande contingente de pessoas, como toda a família real. Mas quem mais nos importa é a rainha de Portugal em 1808, que é quando vai acontecer a transferência, 1807, 1808. Eles passam o Réveillon no meio do mar, olha que chique. A rainha era Dona Maria,
que a gente costuma chamar de Dona Maria a Louca. Tá? Por que a louca? Porque ela realmente ela tinha passado por vários problemas muito sérios e tinha ficado mentalmente prejudicada. Tá? O marido dela havia morrido, o rei Dom Pedro III havia morrido, o filho mais velho dela havia morrido, as filhas mais novas dela haviam morrido. Então, ela passou por muita tristeza durante a sua vida. E isso marcou ela profundamente. Tanto que ela perdeu. Ela tinha mania de perseguição, ela achava que as pessoas estavam atrás dela para matar. Ela realmente ficou problemática. Tá? Por isso, a alcunha dela, Dona Maria a Louca. Tá? Porque ela realmente não tinha mais condição de governar. Tá? E aí, quem governava no lugar dela, quem era o príncipe regente, era o Dom João. Na imagem que eu escolhi para vocês, tá lá, Dom João VI, mas ele ainda não era Dom João VI, ele era só Dom João. Você só ganha um número quando você é coroado rei. Enquanto Dona Maria fosse viva, Dom João não seria rei. Então ele era só Dom João. Tá? Dom João é uma figura controversa da história portuguesa e brasileira. Por quê? Normalmente ele é retratado como um gordinho comilão e estúpido. Não que ele não fosse completamente assim. Tá? Ele era comilão? Ele descontava todas as suas tensões em comida? Sim. Mas a gente tem que pensar que o Dom João, ele era um homem extremamente perspicaz. Por quê? Ele não tomava atitudes desesperadas. Ele organizava, ele tinha uma estratégia. Tá? Às vezes ele fazia a coisa de um jeito meio rápido, mas só quando não dava mais. E a gente tem que pensar nele. Quando você é primogênito de uma casa, a Casa Orleans e Bragança, no caso dele, você é treinado desde a infância para ser rei. Você estuda, você aprende, você fica com o seu pai muito para poder ver como é que se governa. Você é a vida inteira, desde a tenridade, preparado para o fardo de ser rei, que não é fácil. Tem seus benefícios, mas não é fácil ser rei. E o Dom João não era primogênito. O Dom João não era o primeiro filho da família Orleans Bragança. Ele não era para ser rei. Ele só se torna príncipe regente porque o pai dele e o irmão mais velho morrem. Quem estava sendo preparado para ser rei, morre. E aí, ele, sem ter opção, se torna rei. Tá? Então, se torna príncipe regente, perdão. Então, gente, é alguém que alçou um posto que não lhe era esperado. Além disso, a vida dele não era feliz, nem um pouco. Por quê? A imagem aí mostra, ele era casado com Dona Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era o bicho, ela era o bicho, ela era o demônio, o capeta, o capiroto, ou qualquer outra palavra desse jeito, vocês puderem imaginar. Ela era espanhola, tá? Ela veio num acordo entre casas, ela era espanhola. Ela se casa extremamente nova, logo após o momento que ela pode se casar, ela se casa, ela era muito jovenzinha, tá? Ela, na noite de núpcias, o Dom João vai consumar o casamento, se é que vocês me entendem. Ela, apavorada, arranca um pedaço da orelha dele e depois os dois nunca mais têm uma boa relação, tanto que no comecinho do século XIX, 1800 e pouquinho, cada um morava em uma casa diferente. Um morava em Queluz e outro morava em Mafra. Eles nem habitavam na mesma residência. E ó que as residências da época não eram casinha de Coab, eram palácios. Eles moravam longe. Ela tinha um humor terrível, era uma pessoa áspera, gritava por tudo, brigava por tudo. Os berros de Carlota Joaquina são lendários, tá? E ela era esposa dele. Os dois se viam pouquíssimas vezes e principalmente para gerar herdeiros, que aí era a obrigação da parte dos dois. Ele, Dom João, há poucos casos de amantes para o Dom João. Ele era uma pessoa mais tranquila. Ele visitava a Dona Carlota só quando era necessário, mas a Dona Carlota, essa sim, Carlota Joaquina, tinha sabidamente
dezenas de pessoas com quem ela passava, se divertia nas noites dela. Ela só não queria saber do marido. Então, imagina para o Dom João, a vida dele era péssima. Tá? Portugal é frio, na maior parte do ano é frio. Não era uma cidade das mais agradáveis. Lisboa não era uma das cidades mais agradáveis. Então, a vida dele realmente não era muito boa. A gente tem que pesar tudo isso quando fala dele. Tá? Aí, já existiam nessa época Dom Miguel e Dom Pedro. Existiam várias outras filhas também, meninas, tá? Meninos, que é o que a história privilegia, porque a história ela sempre foi muito machista. Hoje em dia a gente está tentando mudar isso um pouco, mas a história sempre foi muito machista. A gente conta os meninos, tá? Então, você tinha Dom Miguel e Dom Pedro e as infantas, que eles falavam, as meninas. Essa casa dinástica governava Portugal relativamente de uma forma bem sucedida. Apesar de problemas ou outro, o Império Português ele era gigantesco. Eles tinham o território que hoje é Brasil, Angola, Moçambique, eles tinham Macau lá na China. O território do Império Português era vastíssimo. E tudo isso ia dentro das possibilidades e ok. O que muda? O que muda? Que quando a gente está falando do mundo, a coisa é muito mais ampla do que uma tripinha que nem em Portugal. Do que eu estou falando? Desse homenzinho aqui, Napoleão Bonaparte. Vocês já estudaram Napoleão Bonaparte. Se não se lembra, volta que tem outro vídeo aqui no canal falando sobre a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte. Volta lá e assiste. Mas Napoleão Bonaparte, ele se torna imperador francês no início do século XIX também, bem no início do século XIX, e ele vai travar lutas para a expansão do Império Francês. Tá? Tem até um mapa que mostra isso para vocês. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o território da França durante a Revolução Francesa. Era esse aqui, ó. Tá? É só o hexágono, é só a França continental e as colônias. Estou falando só da Europa. Tá? Quando Napoleão sobe ao poder, ele vai expandindo o território, ele vai expandindo. Ele pega toda a Confederação do Reno, ele pega o norte do Reino da Itália, ele pega o Reino de Nápoles, o Grão-Ducado de Varsóvia. Toda essa região aqui, gente, depois vai dar origem a um monte de países. Alemanha, Polônia, Letônia, Eslovênia, todos esses territórios estão aí. Tá? Então, a maior parte da Europa continental estava sob domínio napoleônico. Tá? E aí, para o Napoleão, maravilha, né? Só que, aonde Napoleão quisesse invadir, ele normalmente dominava. Ele vai dominar o Egito, ele vai dominar o norte da África. Só que ele tinha um problema muito grande, uma grande pedra no sapato, que era a Inglaterra. A Inglaterra, nesse momento, já era senhora dos mares. A maior marinha de guerra e mercante era inglesa. E o Napoleão não dá conta de invadir a Inglaterra. Todos os outros inimigos dele, grandes inimigos dele, são vencidos continentalmente, mas ele não consegue invadir a Inglaterra. O que ele pensa? E aí Napoleão foi muito genial nisso. Vou fazer o bloqueio continental. Olha que ideia genial. É essa linha pontilhada de roxo aqui. Nenhuma nação europeia vai vender ou comprar produtos da Inglaterra. Muito esperto isso, tá? Por quê? A Inglaterra é uma ilha. Tá? É fácil, vocês estão vendo isso aí no mapa. A Inglaterra é uma ilha. Se ninguém comercializa com essa ilha, o que vai acontecer? Inevitavelmente, essa ilha vai sufocar, até entrar em falência. Ela não tem produto suficiente dentro do seu território, ela não tem autonomia sem fazer comércio. Nesse momento, a Inglaterra está começando o processo de revolução industrial. Tá? Então, ela está precisando vender. Se ela não pode vender para ninguém, complicado para a Inglaterra, não é? Então, ele fala, ninguém vende mais, ninguém comercializa com a Inglaterra. E aí, quero ver quanto tempo essa Inglaterra vai durar.
E ia dar certo. Mas, por que diabos, professor Lucas, você está falando disso para a gente agora? Por que você voltou lá em Revolução Francesa? Por quê? É nesse momento que a história de Portugal se une à história do mundo, tá? Portugal tinha relações com a Inglaterra desde o século XIV. Tá? Aqui nós estamos no século XIX. Desde o século XIV, Portugal e Inglaterra tinham relações comerciais muito fortes. Desde a época das cruzadas, para expulsar os árabes da Península Ibérica, Inglaterra e Portugal tinham um acordo. Portugal e Inglaterra tinham o Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos. Então, a relação entre Portugal e Inglaterra era muito próxima. Tá? E quando Napoleão fala ninguém comercializa mais com a Inglaterra, Portugal faz o quê? Portugal pode falar, não vou comercializar? Não pode. Mas pode falar para o Napoleão, não, eu vou continuar comercializando e você se dane? Também não pode. O que o Dom João fez? Nada. É na hora do maior desespero que não devemos fazer nada. Foi uma sacada genial dele. Ele não fez nada, ele segurou o pé. Ele falou para os ingleses, vou continuar comercializando. Falou para o Napoleão, não vou mais comercializar. Ele conseguiu deixar os dois lados meio que de boa. Tá? Mas a França continua pressionando. Para de comercializar, eu estou vendo que você está vendendo, você está comprando. A Inglaterra fala, se você parar de comercializar comigo, eu vou invadir o Brasil, que era a parte mais rica do Império Português. O território do Brasil era a parte mais rica. Vamos lembrar, gente, que a gente está na decadência do ouro aí, mas ainda tem muito ouro, tem cana, tem um monte de coisa aí acontecendo no Brasil. Tá? Aí Portugal se vê numa encruzilhada. Agora sim a encruzilhada fechou. Bom, se eu falo não para o Napoleão me invade. Se eu falo não para a Inglaterra invade o Brasil. E pior, ela pode cobrar a minha dívida externa. Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra. Se cobrasse, ia à falência a casa de Orleans e Bragança. Então, vamos fazer o quê? Olha a sacada. O Dom João, ele deu uma enroladinha aí. Tá? O que ele fez? Ele combinou com a Inglaterra e declarou guerra à Inglaterra. Ele avisou o rei da Inglaterra que ele ia declarar guerra, só para fingir, declarou guerra à Inglaterra. O Napoleão falou, beleza, se ele declarou guerra, eu fico tranquilo. Com isso ele ganhou 4 meses de tranquilidade. E, enquanto isso, ele começava a preparar uma saída, preparar uma nova possibilidade. E qual saída foi essa? A transferência da corte de Portugal para o Brasil. Gente, que coisa mais descabida! Tirar uma metrópole da Europa e trazer para a colônia, isso, por mais inteligente que tenha sido para Portugal na época, não era novo. Tá? Várias outras pessoas já haviam falado. O Marquês de Pombal já tinha falado sobre isso. O padre Antônio Vieira já havia falado sobre isso. Tá? Então, não era novidade essa ideia. Só que agora o Dom João acatou. Por quê? Portugal não era nem de longe a parte mais rica do Império. O eixo mais importante do Império Português era Brasil e Angola. Então, não fazia muito sentido perder ou o Brasil ou Angola. Qual era a parte mais dispensável? Realmente era Portugal. Tá? E aí, ele está se organizando para isso. Enquanto isso, Napoleão, lá da França, está preocupado com a Espanha. Por quê? Porque a Espanha era aliada, mas não é um aliado desde que a gente não se intrometa. E ele começa a movimentar as tropas dele por dentro da Espanha para chegar em Portugal para tomar satisfação. E aí sai no jornal francês: a Casa de Orleans e Bragança
cessou de reinar. Como assim? Dom João não é mais rei de Portugal? Ele nem era rei, era príncipe regente, mas enfim. Napoleão disse que que Portugal não governa mais Portugal. Dom João vê-se que ele está sem saída, realmente, que aí realmente é o fim da linha, e aí então ele pega as coisinhas dele e tem que sair, tá? Ou seja, a chargezinha aí usando cebolinha, né? Parece que vai dar certo, mas não por muito tempo. Napoleão acabou de invadir, então aí estava na hora realmente de sair. E aí é assim que Dom João o faz. Ele, mais a família real e mais os empregados da casa real, entram em barquinhos e vêm para o Brasil. Qual é o número de pessoas que vêm? Não vou saber te dizer. Tá? Alguns historiadores falam 10, outros falam 15 mil pessoas, outros falam apenas 5 mil pessoas. Provavelmente alguma coisa entre 10 e 15 mil pessoas vieram. E aí veio a família real, a nobreza e todos os empregados. Além disso, o que o Dom João fez? Ele limpou os cofres públicos, todo o dinheiro, todo o ouro que tinha na cidade do Porto, em Lisboa, ele botou em baús e trouxe para o Brasil. Os melhores livros da Biblioteca de Lisboa, tapeçarias, obras de arte, tudo que ele pôde salvar, ele colocou nos barcos e veio para o Brasil. Tá? Para vocês terem uma ideia, um dos barcos, que chamava o Príncipe, ele tinha 90 canhões. Era um dos maiores navios de guerra do mundo e era português. Tá? Além disso, a escolta inglesa veio ajudando aí o Portugal. Tá? Os navios ingleses vieram protegendo os navios portugueses para que a travessia fosse tranquila. Uma parte, por causa de grandes ventos, né? Uma parte da frota se divide e aí, a partir da Ilha de Madeira, que era uma ilha, não sei se vocês estão conseguindo ver aí no mapa, que era uma parada que você fazia. E aí uma parte foi para Salvador e a outra parte veio direto para o Rio de Janeiro, que era a capital. Foi uma viagem terrível, terrível, muito calor, os barcos estavam superlotados, gente demais, todos os tipos de praga que vocês puderem imaginar. Por exemplo, rato, barata, a água tinha apodrecido nos barris, o vinho tinha virado vinagre, a comida estava apodrecendo, terrível. Além do que? Piolhos. Muitos, muitos, muitos piolhos. Tá? Ele tinha um piolinho? Não, não é um piolinho. Tá? Tanto que Carlota Joaquina, que era princesa regente, né, casada com o príncipe regente, mandou rapar a cabeça dela e das filhas. Rapou a cabeça. Isso dá até uma coisa interessante que mostra um pouquinho de como é o Brasil. Quando eles chegam finalmente no Rio de Janeiro, as mulheres do Rio veem que a Carlota está careca, está sem cabelo. O que elas pensam? Última moda na Europa. E as mulheres do Brasil começam a rapar a cabeça também para parecer com a princesa. Mal sabiam elas que era só por causa dos piolhos. Elas só viram uma mulher careca, raparam as cabeças também. Absurdo! Mas o brasileiro tem muito disso. O que vem de fora é mais legal do que a gente produz aqui no Brasil. Né? Faz muito parte do nosso complexo de vira-lata. Mas, enfim, vem essa viagem. Dom João chega primeiro a Salvador. Ele vai na Bahia, que havia sido capital do Brasil antes, para lá, reabastece os navios, dá uma descansadinha, organiza a comitiva, promulga algumas leis, solta algumas leis, que eu vou falar dessas leis na próxima aula, ainda não vou falar sobre o governo, sobre as coisas que Dom João fez aqui no Brasil. Tá? E aí, depois ele segue junto com a família para o Rio de Janeiro. Uma cidade pequena, uma cidade provinciana, apesar de ser a capital do Brasil na época, a capital da colônia. Era uma cidade que as ruas, a maior parte era de terra. A cidade não estava preparada para a chegada do Dom João e da família, então eles tentaram dar uma pintada nas casas, não deu muito certo, eles pegaram os tapetes
que tinham dentro de casa e colocavam nas janelas para ver se tampava as casas velhas, que eram, sabe, para tentar dar uma decorada. Não tinha lugar para as pessoas morarem. Tá? Então, foi realmente um alvoroço essa chegada do Dom João aqui no Rio de Janeiro. Tá? E aí tem aquele lance engraçado até, né? E aí acaba sendo jocoso para quem não estava lá, que como não tem lugar para essas 10, 15 mil pessoas morarem, o Dom João começa a expulsar as pessoas das próprias casas. Ele manda o soldado andar pelo Rio de Janeiro, viu casa boa, ele colocava PR na porta, de príncipe regente, né? Então, se tinha um PR na sua porta, você podia juntar suas coisas e sair de lá, que o príncipe tinha pegado a casa para ele, para usar para a corte. E aí PR, que era príncipe regente, o pessoal no Rio de Janeiro começou a falar que era propriedade roubada ou ponha-se na rua. O brasileiro faz piada, adora fazer piada, principalmente com a desgraça alheia. E foi assim, roubando casa da galera carioca tradicional, que ele conseguiu acomodar, nesse primeiro momento, a comitiva. Bom, dito isso, o que vocês precisam entender que é importantíssimo? Primeiro, foi uma saída estratégica, tá? Foi uma saída valiosa para Portugal, porque Dom João vai governar o Brasil aqui até 1821. Ele vai ficar aqui de 1808 a 1821, perdão, 1820, governando o Brasil, vai fazer muitas melhorias pelo Brasil, não vai perder colônias, tá? O que é muito importante. Portugal vai ser invadida? Vai, por ingleses, vai ser invadida por franceses, mas a totalidade do império, a unidade do império vai ser mantida por causa dessa opção. Ele era um covarde? Adiantava lutar contra Napoleão? Um paizinho do tamanho do Brasil conseguiria alguma coisa contra Napoleão? Tá? Então, não vamos fazer juízo de valor. Vamos entender o que aconteceu e o porquê aconteceu. Bom, na próxima aula, no próximo vídeo, nós falaremos sobre o Dom João aqui no Brasil, tá? O Dom João Carioca, né, que é o nome de um gibizinho, uma história em quadrinho bem legal, muito bem feitinha, que eu mostro para vocês. Nós vamos falar sobre o que a gente vai chamar de período joanino, tá? Que é o Dom João aqui no Brasil. Bom, espero que tenha ficado claro, que tenham entendido a lógica de o que levou essa transferência da corte. Grande abraço para vocês, até uma próxima, tchau!